Fala pessoal, boa tarde. Meu nome é Renan Rossa, eu sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Rossa de Price Action e vamos dar uma passada no BIT, contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3, aqui na nossa bolsa, né? Bom, olhando o BIT pelo gráfico semanal, eu havia comentado com vocês na semana passada que essa superação de máxima, né, que aconteceu aqui no nosso contrato futuro, não trazia características muito interessantes, né? Tinha uma região sem reteste em aberto aqui, né, entre a mínima deste candle aqui, né, o candle 30 do gráfico semanal e a máxima do candle 28, que é uma característica de força, é uma característica de pressão, mas o fechamento desse último candle comprador aqui, o candle número 30, não era um fechamento agradável para um rompimento, né, que normalmente no mercado de rompimento bom, saudável, a gente vê a aceleração do movimento, e aqui a gente viu exatamente o contrário, o mercado perdendo o deslocamento, né, isso nunca é um bom sinal, logo após a superação das máximas de um mercado lateral, tá, aqui nesse caso, onde a gente vem de um mercado de rompimento, né, saindo dessa lateralização anterior aqui do gráfico semanal, tá? E essa semana a gente tem, agora no final do pregão de sexta-feira, uma semana vendedora, né? Praticamente na mínima do candle do semanal, testou a mínima, né, aqui da região da semana passada, né? A mínima anterior estava no 359,280 e a gente tem uma mínima aqui no 359,320, né? Então praticamente o mesmo preço testado aí no pregão atual, tá? Olhando pelo gráfico diário, a gente vê que este último pregão aqui de sexta-feira é o pregão mais pesado, né? Inclusive mais pesado, aparentemente não fechou ainda, né? Mas aparentemente vai fechar mais pesado do que o próprio pregão aqui do começo da semana, onde a gente tem uma abertura em gap de alta acima, né, do fechamento anterior, que supera a máxima anterior. Lembrando que essa superação aconteceu aqui no contrato futuro. Se a gente olha o Bitcoin frente dólar, ou se a gente olha o Nasdaq Bitcoin Reference Price, que é o índice de referência, né, a gente não teve superação das máximas lá nesses outros ativos, tá? Essa superação aconteceu somente aqui no contrato futuro negociado na nossa bolsa, né? Inclusive agora o mercado acaba de perder a mínima aqui, né, da semana anterior, tá? Movimento pesado, né? Interessante, porque tivemos a superação das máximas aqui no gráfico semanal, o mercado não conseguiu trazer continuidade, agora trazendo uma barra externa, né? De reversão do movimento anterior. Ainda tem toda essa região sem reteste em aberto aqui, mas dado que a gente vem de uma lateralização que não teve um bom rompimento, eu não acredito por enquanto no desenvolvimento de uma tendência. Há ainda a possibilidade, né, de uma tentativa de segunda perna aqui para o mesmo lado, né, depois desse teste que acaba de acontecer abaixo da semana anterior, é uma tentativa de uma segunda perna de alta aqui, que talvez supere essa máxima, e se superar, talvez coloque o mercado numa tendência, mas aí a gente tem que esperar acontecer para avaliar a qualidade do movimento, tá? Então, no gráfico semanal, na minha visão, pelo menos por hora, permanece na lateralização. O gráfico diário poderia ser um canal de alta, né? Eu havia comentado com vocês na semana passada sobre essa correção de duas pernas aqui, o movimento superando a máxima anterior, mas agora a gente já tem uma perna vendedora que volta para testar esse fundo anterior, então já não vejo mais uma tendência no gráfico diário, tá? O diário para mim já invalida a tendência de alta, não tenho mais linha de tendência, não tenho mais ponto de correção, já tenho construção de força na contratendência, o mercado volta para testar, né, o fundo anterior aqui dessa última impulsão, então para mim a tendência de alta do gráfico diário agora é invalidada, tá? Além disso, a média já está quase horizontal aqui nos últimos pregões e agora a gente tem o mercado talvez fechando abaixo da média de 20 períodos aqui do gráfico diário, tá? Possivelmente isso se configura como uma lateralidade aqui no gráfico diário, entre essa região da falha da máxima e a região das mínimas, se porventura no próximo pregão a gente não tiver um mercado trazendo já um rompimento para baixo aqui no gráfico diário. Se isso aqui acontecer, testes das mínimas anteriores dos tempos maiores são testes plausíveis, né? Ou seja, essa região anterior aqui do fundo do gráfico semanal é uma região plausível de ser testada, dado que a gente continua num cenário lateral no gráfico semanal, com o rompimento para baixo no gráfico diário, tá? Olhando para os 60 minutos, a gente tem aqui o 60 também já no movimento do dia de hoje, né, de sexta-feira vendedor, que vem depois de um dia anterior comprador, né? Então aqui a gente também teve um início de um movimento que era característico de tendência, ó, na barra 9, o mercado faz uma correção pequena, faz uma retomada e depois uma correção bastante longa, né? Voltando para testar a
máxima da barra 10, barra 1, fechando essa região sem reteste aqui entre barra 7 e barra 9. No melhor dos casos, para uma tendência de baixa aqui nos 60 minutos, a gente poderia qualificar isso aqui como um canal profundo de baixa, né? Mas esse aqui não é um tipo de movimento de tendência interessante para perder fundos anteriores aqui, tá? Então, tem muito mais cara de que isso aqui, abaixo da região das mínimas, seja uma área de exaustão do movimento, ou seja, talvez a realização de lucro dos vendidos desse movimento aqui, do que realmente uma área de rompimento olhando pelos 60 minutos, né? Para que a gente consiga distinguir, então, se isso aqui é uma área de lateralidade, né, um fundo de mercado lateral no diário, ou se é uma zona de exaustão nos 60 minutos, a continuidade é muito importante. Talvez esse pregão que já está no final não seja mais suficiente para a gente conseguir medir isso, mas o próximo pregão, né, segunda-feira, talvez seja um pregão onde a gente consiga entender, né, se o mercado testar abaixo das mínimas anteriores novamente aqui e trouxer uma continuidade forte aqui nos 60 minutos, então a gente entende isso aqui como uma invalidação da fase do canal profundo de baixa e efetivamente o mercado entrando no rompimento nos 60 minutos também para buscar, quem sabe, a projeção, né, dessa lateralidade do gráfico diário aqui, né, para baixo, ou seja, colocando o diário também em um rompimento para baixo, tá? Não tem mais muito que a gente falar aqui, a gente está bem na região da mínima do que seria a lateralidade do diário ou exaustão dos 60 minutos, tá? Teríamos que esperar os próximos dias para ver se o mercado consegue realmente desenvolver abaixo dessa região das mínimas anteriores aqui do 359 e 600, mais ou menos, para adquirir uma tendência de baixa e voltar a testar os fundos do gráfico semanal, tá? Além disso, temos também o livro, para dar uma olhadinha aqui, né? Cadê o livro? Aqui. Ah, ganhando liquidez, né? O mercado bastante frequente agora a gente encontrar níveis de preço com 7, 8, 10, 12 contratos, tá? A diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda se mantém ali na casa de 60, 100, 120 pontos, né? Claro, varia, né, ao longo do dia, mas costuma não ficar mais numa faixa tão grande como era no começo, lá quando o contrato foi lançado, onde a gente tinha 200, 300, 400 pontos de spread, né? A diferença entre melhor oferta de compra e melhor oferta de venda, tá? Então, ganhando liquidez ainda o BIT. Quando a gente olha em termos de volume de negócio, a gente está pela terceira semana seguida acima de 20 bilhões, né? Agora, ó, 22 bilhões, 22,87 bilhões em volume financeiro negociado, né? Já é um valor maior do que na semana passada, que foi maior do que também na semana retrasada, tá? Então, já estamos aí na terceira, talvez a quarta semana, vamos ver. Não, terceira semana aí já se mantendo acima dos 20 bi negociados, tá? É isso. A gente se vê na semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau.